O nosso contato agora é com Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Central. Doutor Ilan, bom dia. Bom dia a todos. Bem, estamos começando 2018 com grandes expectativas, ano de eleições, mercado financeiro prevendo a possibilidade de o Banco Central reduzir mais a taxa básica de juros, só que temos uma grande certeza logo para esse comecinho de ano, que é a possibilidade ou não de o governo conseguir avançar com a reforma da Previdência. Então eu queria saber, doutor Ilan, até que ponto que essa questão, a questão fiscal, pode pesar nas decisões do Banco Central em relação aos juros? É sempre importante o governo, o Congresso, todo mundo avançar nas reformas, nos ajustes. Isso faz com que haja um maior espaço para o Banco Central em termos da capacidade de atuar nos juros, dado que o juro estrutural da economia fica menor quanto mais a gente fizer o dever de casa, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Agora, sem sair a reforma, mas a inflação continuando bem comportada, o senhor acha que daria condição para mais cortes dos juros? Inclusive, a ata da última reunião do Copom considerou essa possibilidade, né? Sim, a gente tem sinalizado para frente quando a gente vê que tem alguma possibilidade, a gente indicou que existe a possibilidade, desde que a inflação continue baixa, desde que os riscos continuem do jeito que eles estão hoje, não fiquem maiores ou menores. Então, dado isso, nós sinalizamos que há uma possibilidade de uma redução moderada aí da flexibilização monetária, ou seja, da queda da taxa de juros, mas também falamos que tem mais incerteza dessa vez. Então nós vamos trabalhar, tem aí mais um mês e pouquinho aí para a decisão, e isso vamos ver como é que se desenrola a conjuntura econômica. Porque não é uma questão só de avaliação do Banco Central, por exemplo, em relação a possíveis impactos da Previdência sobre ajuste das contas ou não. O Brasil ainda convive com a possibilidade de novos rebaixamentos da avaliação de risco, isso pode ter implicações em comportamento de mercado e tudo mais, né? Sim, tem que levar em conta tudo isso, que é essas reformas, os ajustes, os riscos. Agora, tem também o outro lado, a inflação está bem comportada, os núcleos de inflação, nossas projeções estão bem, a economia está recuperando de uma forma gradual. Então, tudo tem seus lados, tem esses riscos colocados aí, mas também tem o lado da inflação baixa, das projeções bem comportadas de inflação, das expectativas dos agentes bem ancoradas e de uma recuperação gradual da economia. Tudo isso se junta para definir a taxa de juros no futuro. Bom, o senhor falou na questão da inflação baixa e confirmada a inflação abaixo do piso da meta em 2017, formalmente o Banco Central teria de apresentar uma justificativa do porquê de a inflação ter ficado tão baixa, porque tem isso, quando se adota a meta inflacionária, tem as bandas de variação da inflação e tudo indica que 2017 fechou com uma inflação abaixo de 3%, que seria o limite de baixa. E isso leva a alguns questionamentos, doutor Ilan, quanto à política adotada pelo Banco Central, se o Banco Central já não poderia ter reduzido mais os juros, dando um fôlego a mais para a economia, considerando esse comportamento da inflação. O senhor acha que não houve tempo para assimilar essa mudança de comportamento dos preços? Não, o que ocorreu foi que nós, além de ter uma inflação baixa da inflação que é afetada pela política monetária, a inflação de serviços, a inflação dos preços industriais, toda a inflação que está aí, nós tivemos uma surpresa agradável, uma surpresa de inflação de alimentos. A inflação de alimentos caiu, na média, 5% esse ano. Tinham subido 10%. Então, a parte que tem a ver com o Banco Central, que é a parte que está sob controle do Banco Central, está muito bem, obrigado, está em torno da meta. A parte que levou a uma inflação mais baixa, que eu acho que a população fica feliz de ter uma inflação mais baixa, tem a ver com a parte que o Banco Central não tem controle direto, que é a inflação de alimentos, que caiu e continua caindo, mas que caiu
ao longo do tempo caiu bastante. Então, essa vai ser a nossa explicação, mostrando que a inflação caiu, o poder de compra aumentou, o consumo aumentou, a economia está se recuperando graças à atuação do Banco Central e também há uma parte que não tem a ver com o Banco Central, que é a queda da inflação de alimentos, que tem a ver com a safra, tem a ver com o clima, tem a ver com uma oferta maior do que a demanda. Agora, Torila, não há preocupação com relação ao impacto da política de preço da Petrobras, porque tem sido também uma reclamação constante da população, o nível de reajuste do preço de botijão de gás, o aumento de preço de combustíveis. A Petrobras está lidando com uma conjuntura internacional, mas caso continue desfavorável, isso não pode atrapalhar o que se espera da inflação aqui? Na verdade, esse ano, de fato, tivemos aumento desses preços que a gente chama de administrados, ligados à gasolina, ao bujão de gás, à eletricidade, tudo isso aumentou mais do que os outros preços. Na verdade, os outros preços caíram mais para compensar essa subida. O ano que vem nós não sabemos se vai ter mais aumentos ou vai devolver um pouco os aumentos de hoje. Isso temos que observar porque a forma como hoje está sendo calculada, esses preços, eles andam junto com os preços internacionais. Então pode tanto cair quanto subir. Isso gera alguma volatilidade nos índices mensais de inflação, mas que se a gente se concentrar bem, tentar olhar mais para os preços mais estáveis, eu acho que a gente consegue projetar melhor. Doutora Ilan, há alguma coisa que se possa fazer para garantir uma redução mais rápida dos juros no crédito? Porque os juros caíram vários meses consecutivos, mas nós concordamos que as taxas aqui no Brasil ainda são absurdamente elevadas, há muitas justificativas, mas pouco convincentes. Houve alteração, por exemplo, da regra do cartão de crédito do rotativo, e o rotativo teve aumento de juros aí nos últimos meses, cheque especial também. E não é uma questão atípica, quando se pega o empréstimo pessoal, mesmo que seja uma linha mais barata do que essas que eu citei, ela ainda é muito alta, ainda encarece muito o custo de vida da população, dificulta em certa medida o consumo. Há o que ser feito para se provocar uma queda para valer? Há o que tem que ser feito e está sendo feito. A taxa Selic, quando cai, ela gera ao longo do tempo também uma tendência à queda das outras taxas bancárias. Ela não é imediata, porque tem outros contextos. A economia brasileira está com muita incerteza, muita volatilidade. Isso leva um pouco mais de tempo do que normalmente. Agora, por exemplo, o cartão de crédito regular, aquele que você paga o mínimo, aquele caiu pela metade. Mas uma metade que é alta, né? Mas uma metade que é muito alta. Isso, mas é pela metade, e a gente vai avançando desse jeito. É claro que tem que trabalhar mais ainda, mas dificilmente tivemos um ano, como o ano passado, com uma queda pela metade na taxa regular. Agora, acontece que tem muita gente que acaba não pagando nem o mínimo. Aí fica mais difícil, aí a taxa não caiu. Mas também em outras modalidades, nós tivemos uma queda da taxa de juros, que era do spread também. Então nós já estamos começando. Nós estamos avançando. Agora, tem muito o que fazer. Esse trabalho é um trabalho estrutural. Nós temos que reduzir os custos, nós temos que aumentar a competição, nós temos que melhorar a informação para todo mundo, nós temos que ter mais educação financeira para todo mundo escolher os produtos menos caros. E nós fizemos a parte da taxa básica, da taxa Selic, que caiu bastante. Então, eu diria, ainda tem muito o que fazer, mas eu diria que o ano passado foi um ano que andamos consideravelmente. A mudança da TJLP para TLP nos empréstimos do BNDES pode surtir algum impacto efetivo na sua avaliação? Na minha avaliação, nós temos que deixar a taxa de juros baixa para todo mundo. Nós temos que democratizar o juro menor. E essa questão da TLP faz exatamente isso. Ele tenta fazer com que, ao invés de ser uma quantidade limitada de empresas que têm um juro menor, é tentar que agora não haja o que nós chamamos da meia entrada no sistema financeiro.
a entrada em T vai ser mais barata para todo mundo. É essa a tendência ao longo do tempo. Bem, doutor Ilan, para nós encerrarmos 2018, como eu disse, é um ano de incertezas, nós temos dúvidas agora em relação à reforma da Previdência, que sempre mexe com o humor do mercado financeiro, e depois eleições que podem mexer muito, principalmente nas condições atuais da política e da economia do país. Banco Central preparado para uma estabilidade maior no dólar, mercado futuro de juros, bolsa de valores? Nós estamos entrando no ano com bastante colchão, temos bastante reservas, 20% do PIB, 380 bilhões. Nós reduzimos no ano passado a quantidade de swaps cambiais, ou seja, aquelas dívidas em dólares que a gente tinha. Nós começamos com uma inflação baixa, que também é um colchão. Então, tudo isso nos dá alguma segurança que nós estamos preparados para qualquer cenário esse ano. Nós conversamos com Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Central. Doutor Ilan, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia, obrigado a vocês.